Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão os estudos? Hoje vamos voltar no assunto da Lei Orgânica do município de Palmeira de Goiás. Esta é a aula 5. Foco no foco. Bora lá? Então, aqui no capítulo 5, começam a tratar sobre os servidores municipais. Então, ele trata sobre o município estabelecer em lei o regime jurídico de seus servidores, atendendo às disposições e aos princípios e ao direito que lhes são aplicáveis pela Constituição Federal. Quais são essas disposições de direito? O que tem consta a respeito de salário mínimo ser capaz de atender as necessidades vitais básicas do servidor, as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, vedado sua vinculação para qualquer fim. A irredutibilidade do salário ou vencimento, a garantia do salário nunca inferior ao mínimo, no caso mínimo nacional, para os que percebem remuneração variável. O 13º salário, com base na remuneração integral, a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, o salário familiar aos dependentes, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias ou 44 horas semanais, facultada a compensação de horário e a redução de jornada na forma da lei. O repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. O serviço extraordinário com remuneração de no mínimo 50% a do normal. O gozo de férias anuais remunerado em pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. A licença remunerada à gestante sem prejuízo de emprego de salário com duração de 120 dias. No Estatuto do Servidor, vamos ver que houve uma alteração passando a ser 180 dias, no caso 6 meses. A lei orgânica ela vem falar sobre o servidor municipal, mas é o regime jurídico dos servidores que acaba prevalecendo, porque é a partir dele que vão ocorrendo os ajustes conforme o passar dos anos. Então, quando pegar para ler o regime jurídico dos servidores, vocês vão ver que lá existe a previsão para 180 dias, que corresponde a 6 meses, e bem como a licença paternidade, que é um outro prazo, não o mesmo. A redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, de higiene e segurança, e o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Além de ser obrigatória a quitação da folha de pagamento do pessoal ativo e inativo da administração direta, autárquica ou fundacional do município, até o 10º dia do mês vencido, sob pena de proceder à atualização monetária da mesma. É garantido ao servidor a livre associação sindical e ao exercício e direito de greve, nos termos e nos limites definidos na própria lei. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas. Então, para cargo e emprego público, ele depende de concurso público que seja feita por provas ou de provas e títulos, ressalvados os casos de nomeação em cargo de comissão, que é de livre nomeação e exoneração. O investidor através de concurso e de provas, ele é considerado um cargo efetivo, e o de comissão ele vai ser de livre nomeação e exoneração, então não tem um prazo definido para a ocupação desse cargo. O prazo de validade do concurso é de 2 anos, prorrogável por igual período, e o concurso é realizado de acordo com o grau de escolaridade dos concursados, com procedimentos próprios para os analfabetos, se for o caso. Hoje em dia, o concurso ele prevê um ensino fundamental incompleto. O concurso instituirá regime jurídico único para servidores de administração pública direta, autárquica e das fundações públicas, bem como planos de carreira. Eles são estáveis em 2 anos de efetivo serviço, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Sendo que precisa tomar cuidado aqui, por quê? Porque a lei orgânica informa com 2 anos de efetivo serviço, porém, lá no regime dos servidores, é falado em 3 anos, que é o comum, são os 3 anos de efetivo exercício no cargo, após passar pelo estágio probatório. E o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. Se ele for demitido, destituído, exonerado, e a sentença judicial ele recorrer e acontecer da sentença ser invalidada, a demissão do servidor estável ele será reintegrado na função. Ele volta. E quem tiver ocupado eventualmente o cargo
a vaga que ele estava ocupando, ele será conduzido a cargo de origem, sem direito à indenização. Vamos supor que tenha ocorrido até uma promoção. Ele vai acabar sendo retornando para o cargo anterior, pois essa vaga que ele ocupou era devido a essa vacância pela demissão do servidor Estado, ou aproveitado em cargo ou posto em disponibilidade. Então, ou ele vai ser colocado no cargo de origem, ou aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Caso seja extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, ou seja, para aquela função, o servidor Estado ficará em disponibilidade remunerada até que receba um aproveitamento adequado em outro cargo. Os cargos de comissão e funções de confiança na administração pública serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira, técnica ou profissional, nos casos já e condições previstas em lei. A lei reservará um percentual, uma lei específica reservará um percentual para cargos públicos para pessoas de deficiência física e definirá os critérios de sua admissão. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de maneira excepcional interesse público que não poderá exceder o prazo de 1 ano, vedado a recontratação da mesma ou em outra função, da mesma pessoa nesses casos. É assegurada a aposentadoria ao servidor municipal nos termos do Estatuto que o rege. A revisão geral da remuneração dos servidores municipais se fará sempre na mesma data. A revisão geral de remuneração sempre ocorrerá na mesma data. Os vencimentos do cargo do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, para atribuições iguais ou assemelhadas. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto nos casos previstos no artigo 37 da Constituição Federal. A proibição de acumular entende-se a empregos e funções e abrange as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista. No regime jurídico dos servidores, vai tratar um pouco mais sobre essa questão da vedação de acumulação de cargos, sobre as possibilidades previstas. Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor não serão computados nem acumulador para fins de concessão de acréscimos criados. Então, eu recebo uma gratificação, uma bonificação, e aquela função recebe um reajuste. Não vai ser computada essa gratificação eventual. Esses acréscimos pecuniários não serão considerados para o cálculo desses acréscimos criados, sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. Não posso receber mais de uma gratificação, mais de um acréscimo pelo mesmo motivo. Os cargos públicos serão criados por lei, que fixará a sua denominação, padrão de vencimentos e condições de provimento, e indicará os recursos pelos quais serão pagos pelos ocupantes. A remuneração dos servidores será em moeda corrente do país. A criação e extinção dos cargos da Câmara, bem como a fixação e alteração e seus vencimentos, dependerão do projeto da iniciativa da mesa. Então, em relação aos cargos e extinção e criação da Câmara, quem vai iniciar, vai fazer esse projeto, vai ser a mesa diretora da Câmara. No caso de atos de improbidade administrativas praticada pelo servidor municipal, importará na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública e na indisponibilidade dos seus bens, e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo de ação penal cabível. A lei estabelecerá os prazos de prescrição dos ilícitos praticados por qualquer agente servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. O servidor municipal poderá exercer mandato eletivo, obedecido às disposições legais vigentes. Os titulares de órgãos de administração da Prefeitura deverão atender a convocação da Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre assuntos de sua competência. Então, os titulares dos órgãos deverão atender a convocação da Câmara para prestar esclarecimentos. Ao município é permitido estabelecer por lei o regime previdenciário para os servidores, como tratou lá no início, no artigo 105. Sobre os tributos municipais. O que compete ao município em relação a tributos municipais? O IPTU, que é sobre a propriedade territorial urbana, o Imposto de Transmissão Intervivos, que é o ITBI, podendo ser oneroso, de bens imóveis por natureza ou a cessão física, e de direitos reais sobre imóveis, bem como cessão de direitos à sua aquisição, executando-se apenas de garantia, excetuando-se apenas as de garantia. Os serviços de qualquer natureza,
que não esteja compreendido no artigo 105. Quais são esses serviços do 105? O transporte interurbano e os serviços de comunicação, telecomunicações. São alguns deles. Também são tributos do município a taxas em razão do poder de polícia, que é uma taxa de um alvará, de alguma fiscalização da vigilância sanitária, esse tipo de taxa para fiscalização, ou seja, o poder de polícia significa basicamente o fiscalizar. Alguns procedimentos da prefeitura ela vai acabar cobrando uma taxa para poder executar. Então, essa taxa também é um tributo de direito da prefeitura para instituir, definir, fazer essa gestão. Então, em razão do poder de polícia e pela utilização efetiva e potencial dos serviços públicos específicos e divisíveis. Então, a taxa ela tem como ser dimensionada o quanto custa para aquele cidadão ou aquela empresa ter acesso a esse serviço, seja prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Também é de direito da prefeitura, do município, a contribuição de melhoria decorrente de obra pública e a contribuição para custeio do sistema de previdência e assistência social. Nesse caso, para o regime próprio. Também temos a contribuição para a iluminação. O imposto previsto no artigo 1, que se trata do IPTU, poderá ser progressivo nos termos da lei municipal, com forma de assegurar o cumprimento da função social da propriedade. E já os do inciso 2, o ITBI, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas, em realização de capital, e nem sobre a transmissão de bens e direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoas jurídicas, salvo-se nesses casos a atividade preponderante de adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Então, a taxa não pode ser sobre a propriedade no sentido de posse de um terreno. A taxa não pode ser porque você executa um serviço. Para cada fato gerador que tem um imposto já definido, não pode ocorrer uma taxa sobre o mesmo fator. A contribuição prevista no artigo 6 será cobrada aos servidores, como falei, para o regime próprio e benefícios deste. A lei municipal poderá também instituir isenções, incentivos e benefícios fiscais temporários visando a implantação e ao incremento e ao desenvolvimento da agropecuária, indústria, do comércio, turismo, do desporto e do lazer. Agora, sobre as vedações ao município em relação ao poder de tributar. Ele não pode tributar sem que tenha uma lei que estabeleça. Então, ele não pode exigir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Também não pode instituir tratamento desigual entre os contribuintes, que se encontrem em situação equivalente à proibição constante no artigo 150 da Constituição Federal. Cobrar tributos relativos a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei. Então, o imposto ele só começa a ocorrer, ele só pode ser cobrado depois de iniciar a vigência da lei. E essa vigência é no próximo exercício. Ou seja, não pode antes do início da vigência da lei, que os destruiu ou os aumenta, e dentro do mesmo exercício de substituição ou de aumento. Então, se instituiu esse ano, se aumentou esse ano, só vai poder começar a cobrar dele a partir do próximo ano. Não pode utilizar atributos com efeito de confisco, ou seja, para reduzir a renda, o acúmulo de renda, não pode executar dessa forma. Tem que ser próprio, conforme já dispõe na lei. E não pode conceder qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária sem lei municipal específica. Então, se não existir uma lei, ele não pode nem fazer uma remissão e nem uma anistia dos tributos. Não pode também estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência e destino. Então, não pode declarar que os serviços, porque está estabelecido em outra cidade, vai ter um pagamento de impostos maior do que o das empresas estabelecidas no município, por exemplo. E ele não pode instituir imposto sobre o quê? Sobre o patrimônio e renda ou serviços da União, Estados e outros municípios. Então, todos os entes da federação, eles não podem vir a sofrer impostos sobre o seu patrimônio, renda ou serviços de outro município, de outro ente.
Também não pode instituir imposto sobre templos de qualquer culto e sobre o patrimônio, renda ou serviço de partido político, inclusive de suas fundações, das entidades sindicais de trabalhadores, das instituições de educação e da assistência social, sem fins lucrativos, atendido que os requisitos da lei federal. Também não pode instituir imposto sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à impressão. Como é que funciona a partição do município nas receitas tributárias? Pertence ao município vedada qualquer retenção ou restituição nas entregas das cotas que fizer as participações estabelecidas no artigo 158 e 159 da Constituição Federal, sendo vedada qualquer retenção ou restituição na entrega das cotas que fizer jus os adicionais e acréscimos legais. Também, o município divulgará até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação o montante de cada um dos tributos arrecadados, dos recursos recebidos, dos valores das origens tributárias entregues a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Sobre os orçamentos, é de iniciativa do Poder Executivo, o Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Quando instituir o Plano Plurianual, vai ter que estabelecer por distrito, bairro e região as diretrizes objetivas e metas da administração pública municipal para as despesas de capital delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Já a LDO, ela compreenderá as metas de prioridade da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente, que orienta a lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de fomento. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre o relatório resumido da execução orçamentária. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal e o orçamento de investimento das empresas. O orçamento fiscal referente aos poderes legislativo e executivos, fundos, órgãos e entidades de administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal. O orçamento de investimento das empresas em que o município, direto ou indiretamente, detém a maioria de capital social e com direito a voto. E também o demonstrativo setorizado das receitas e despesas decorrentes de isenções, anistia, remissões, subsídios, benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, não conterá dispositivos estranhos previstos na receita e a fixação de despesas, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares. Ou seja, dentro da lei da LOA vai existir uma previsão, uma autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, nos termos da lei, e autorização para correção das dotações, de acordo com o índice em vigor. As emendas ao projeto de lei orçamentária anual, os créditos adicionais somente poderão ser aprovados quando? Quando é que eles poderão ser aprovados? Quando forem compatíveis com o plano plurianual e com a LDO, quando indique os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa e os relacionados com a correção de erros ou omissões, assim como os relacionados com os dispositivos do texto do projeto de lei. O que é vedado? O início de programas ou projetos não incluídos na LOA, a realização de despesa ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários adicionais e a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovada pela Câmara por maioria absoluta. Tem que ter uma finalidade definida, precisa. A vinculação da receita de impostos ou órgãos, fundo ou despesa, ressalvada a destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme estabelece a Constituição Federal, e a apresentação de garantia às operações de crédito por antecipação da receita. Então, eu não posso vincular a receita de impostos a um órgão, fundo ou despesa, exceto por aquilo que já está previsto na Constituição Federal. Também não deve ocorrer a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização da legislativa e sem indicação de recursos correspondentes, assim como a concessão de créditos ilimitados, ou a transposição ou remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de uma direção para outra sem prévia autorização legislativa, ou a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Nenhum investimento que ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade, pois esse investimento, essa aplicação de recursos
para o próximo exercício financeiro, ele precisa estar previsto já no plano plurianual para manter a execução. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que for autorizados, salvo se a autorização for promulgada nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que poderão ser reabertos nos limites dos seus saldos e serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. A abertura do crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes. Então, o crédito extraordinário ele é somente para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como decorrente de guerra, comoção interna ou calamidade pública, conforme disposto nessa lei orgânica e na Constituição do Estado. Deverá constar obrigatoriamente do plano plurianual a previsão de inclusão de investimento previsto no plano anterior, que já tenha sido iniciado. Então, eu tenho um plano, tinha um planejamento de investimento, para o próximo plano plurianual, eu preciso fazer essa previsão, essa de conclusão desses investimentos. As despesas com pessoal ativo e inativo do município não poderão exceder 40% da receita tributária líquida. Também costuma se perguntar, dependendo do cargo que você estiver concorrendo, sobre esse limite. A concessão de qualquer vontade ou aumento de remuneração, da criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão pessoal a qualquer título, pelos órgãos, entidades de administração direta autárquica ou fundacional, só poderão ser feitas sobre prévia dotação orçamentária suficiente para atender projeções de despesas com pessoa e com os acréscimos dela decorrente e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Então, mais uma vez, toda a previsão de gasto, aumento de gasto, ele tem que estar com essa previsão de com quais recursos serão aplicados. Caminhando para a ordem econômica e social. Quais são os princípios gerais da ordem econômica? Como fundamento do município, é objetivo o desenvolvimento econômico. Então, um dos princípios estabelecidos na Constituição Federal, que o município deve buscar realizar o desenvolvimento econômico e a justiça social, valorizando o trabalho e as atividades produtivas com a finalidade de assegurar a elevação de nível de vida da população. Para a consecução desse objetivo, ele pode atuar de forma exclusiva aos recursos próprios ou articulado com a União ou com o Estado. Para a promoção desse desenvolvimento econômico, o município agirá sem prejuízo de outras iniciativas, no sentido de fortalecer a livre iniciativa, privilegiar a geração de emprego, utilizar a tecnologia de uso intensivo de mão de obra, racionalizar a utilização de recursos naturais, proteger o meio ambiente, proteger os direitos dos usuários dos serviços dos consumidores, dar tratamento diferenciado à pequena produção artesanal ou mercantil, às microempresas, pequenas empresas locais, considerando sua contribuição para a democratização de oportunidades econômicas, inclusive para os grupos sociais mais carentes, estimular o associativismo, o cooperativismo e as microempresas, eliminar através de burocráticos que possam limitar o exercício da atividade econômica, desenvolver, no caso, entraves, seria eliminar entraves burocráticos que possam limitar o exercício de atividades econômicas, desenvolver ação direta ou reivindicativa junto a outras esferas do governo, de modo que sejam, entre outros, efetivados. Que tipo de ação que ele possa desenvolver? Assistência técnica, crédito especializado subsidiado, estímulos fiscais e financeiros, serviços de suporte formativo e de mercado. Quanto à intervenção do município no domínio econômico, ele só terá o objetivo de estimular e orientar a produção, defender os interesses do povo e promover a justiça e solidariedade social. O trabalho é obrigação social, garantido a todos o direito ao emprego e a justa remuneração, que proporcione existência digna na família e na sociedade. O município prestará assistência aos trabalhadores rurais e suas organizações legais, procurando proporcionar-lhes, entre outros benefícios, meios de produção e de trabalho, crédito fácil e preço justo, saúde e bem-estar social. São isentas de impostos as respectivas cooperativas, de maneira que ele está desenvolvendo, que ele está estimulando o desenvolvimento no associativismo, no cooperativismo, as cooperativas dos trabalhadores rurais, essas organizações, elas são isentas de impostos.
e o município ele deve atuar para não permitir o monopólio de setores vitais da economia e reprimir o abuso de poder econômico que vise a denominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Na aquisição de bens e serviços, o município dará tratamento preferencial à empresa brasileira de capital nacional. Então, para estimular o desenvolvimento nacional, o município faz parte desse momento. Então, ele dentro de uma igualdade, numa concorrência, vai ter prioridade a um capital externo às empresas brasileiras de capital nacional. O município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento socioeconômico, cuidando especialmente da proteção ao patrimônio ambiental e da responsabilidade por dano ao meio ambiente, a bens de valor artístico, histórico, cultural e turístico e paisagístico. Sobre a previdência e da assistência social. No campo da assistência social, qual é o objetivo do município em promover? Qual é a ação do município? A integração do indivíduo ao mercado de trabalho e ao meio social, o amparo à velhice e a crianças abandonadas e a integração das comunidades carentes. Na formulação e desenvolvimento dos programas de assistência social, o município buscará a participação das associações representativas da comunidade. O município prestará assistência social e psicológica a quem delas necessitar, com o objetivo de promover a integração ao mercado de trabalho, reconhecendo a maternidade e a paternidade como relevantes funções sociais, assegurando aos pais os meios necessários à educação, assistência em creches e pré-escola, saúde, alimentação e segurança de seus filhos. O município também ele pode formar com a União e o Estado um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Dentro de sua competência, o município regulará o serviço social, favorecendo e coordenando as iniciativas particulares que visem este objetivo. Cabe ao município promover e executar as obras que, por sua natureza e extensão, não possam ser atendidas pelas instituições de caráter privado. O plano de assistência social do município, nos termos da lei que a lei estabelecer, deverá ter por objetivo a correção dos desequilíbrios do sistema social e a recuperação dos elementos desajustados, visando a um desenvolvimento social e harmônico, de acordo com o artigo 203 da Constituição Federal. Compete também ao município suplementar, se for o caso, os planos de previdência social estabelecidos em lei federal. E sobre a política de saúde? Bom, a saúde é direito de todos os municípios e é dever do poder público, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem a eliminação dos riscos de doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e proteção e recuperação. Para atingir os objetivos estabelecidos nesse artigo, o que o município deve promover, desde que esteja do alcance dele? As condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer. Também respeito ao meio ambiente e controle de poluição ambiental, assim como acesso universal e igualitário de todos os habitantes do município às ações de serviços de promoção, proteção e recuperação de saúde, sem qualquer discriminação. As ações de saúde são de relevância pública, devendo sua execução ser feita preferencialmente através de serviços públicos e complementarmente através de serviços de terceiros. É vedado ao município cobrar do usuário pela prestação de serviços e assistência à saúde, mantida pelo poder público, também as que forem contratadas com terceiros. Quais são as atribuições do município no sistema técnico de saúde? Planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde. Planejar, programar e organizar a rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com a sua direção estadual. E gerir, executar, controlar e avaliar as ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. Também deve executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, combate ao uso de tóxico e assistência à maternidade, ao adolescente, ao idoso e ao deficiente físico. Também deve planejar e executar a política de saneamento básico com articulação ao Estado e à União. Executar a política de insumos e equipamentos para a saúde e fiscalizar as agressões ao meio ambiente, que tenham repercussões sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos estaduais e federais competentes para controlá-las.
e formar consórcios intermunicipais de saúde, gerir laboratórios públicos e de saúde, avaliar e controlar a execução de convênios e contratos celebrados pelo município com entidades privadas prestadoras de serviço de saúde, autorizar a instalação de serviços privados de saúde e fiscalizar-lhes o funcionamento. Bom, no próxima aula eu vou dar continuidade à questão do atendimento à saúde pelo município, mas nesse momento estou encerrando aqui a aula 5. Nos vemos na próxima aula. Foco no FOC, vamos estudar!